pessoal, bem-vindo a mais um episódio do podcast Costurando Conversas, um podcast voltado para a indústria têxtil e para a área de tecnologia também, nessa área, né? Se você trabalha na indústria têxtil, né, está buscando algum tipo de informação diferente, novas possibilidades, algo voltado à inovação, esse é o lugar certo. Eu, Rodolfo Pereira, que já trabalho há mais de 20 anos na indústria têxtil. E você? Ivan Badim, mais de 30 anos de vendas comercial e há 18 anos no mercado têxtil e de confecções. A gente busca trazer para vocês aqui o que há de mais inovador aí no nosso setor e também um pouquinho de conhecimento mais relaxado entre as pessoas que fazem parte dessa cadeia. Quinzenalmente a gente vai sempre estar aqui trazendo um convidado para trazer o seu lado sobre essa área de inovações, a indústria têxtil, né? E para nos ajudar nessa jornada temos alguns apoios. A CVA Tecnologia, que atende toda a parte de serviços de tecnologia, máquinas de corte, manutenção e desse tipo de equipamento. O estúdio Maurício Souza, que faz o show acontecer. E a Behand, um BI, uma plataforma de BI para o seu negócio, seja ele de qualquer tamanho. E o nosso convidado, Rodolfo? Bom, o nosso convidado, né, a gente tem a honra hoje de estar aqui conversando e vai ser muito útil para vocês ouvir a vivência dele, ouvir a história. Acredito que é uma empresa que a maioria das pessoas que são ligadas à indústria têxtil já conhecem, já ouviram de alguma forma, que é o Fábio, CEO da Delta. Tudo bem, Rodolfo? Prazer, Delta. Bem-vindo, Fábio. Tudo Prazer. bem, Ivan? Prazer. Obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer é todo meu. Que bom. Olá, pessoal. Meu nome é Fábio Kreutzfeld, da Delta Máquinas Têxteis, e estamos aqui hoje para costurar uma boa conversa. Que bom. Fábio, acho que seria interessante, né? Eu já falei várias vezes sobre como eu gosto da filosofia da Delta, mas eu queria entender de você como que nasceu a Delta ou como que o Fábio chegou até a Delta. Legal, legal. Bom, vamos lá. Eu iniciei a atuação dentro da área industrial como operador de máquina, dentro de uma empresa plástica, nem era da indústria têxtil. Depois tive a oportunidade, busquei conhecimento na área de eletrônica, na área de automação industrial. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar na manutenção de uma indústria têxtil de Blumenau, adquirindo conhecimento sobre beneficiamento. Depois tive a oportunidade de ser montador de máquinas, técnico montador de máquinas da Europa. E após esse momento, então, veio o momento aí de empreender e iniciar então os primeiros passos da Delta lá em 2007. Uhum. E lá em 2007, quando vocês pensaram na Delta, qual era a ideia de vocês? Era ser mais uma empresa que fazia máquinas ou tinha um diferencial? Essa era a questão. A ideia dos sócios era justamente trazer para o mercado brasileiro uma condição de adquirir uma máquina de um padrão de qualidade diferenciado que até então era encontrado só na Europa. Mas não só um padrão de maquinário, mas também de serviço, ou seja, construir uma equipe técnica que conseguisse entregar uma solução para o cliente, ou seja, analisando, fazendo diagnóstico do problema que o cliente tinha e aí propor uma solução técnica completa, tipo chave na mão. Esse foi o desenho que a gente fez, então a ideia era não ser mais uma empresa que fornecesse só equipamentos, mas que realmente contribuísse para com os resultados do cliente. Bom, me chamou a atenção, Fábio, uma palavra que tu usasse ali na tua trajetória, né? Não foi, me parece, uma trajetória muito fácil e muito menos muito planejada, né? Mas em todas as situações tu usasse a palavra eu tive a oportunidade de, né? Como foi essa preparação, a vontade de empreender, de construir uma indústria, de agregar pessoas, conhecimento para trazer isso para o mercado? E como tu enxergas essa preparação desse mercado
no momento que a gente vive no nosso setor. Legal. Bom, eu acredito que a gente nunca está preparado, para dizer bem a verdade, né? Quando a situação chega. Mas eu acho que a inquietude, o jeito inovador, quando você tem isso dentro de você, acaba te levando por alguns caminhos e vão te dando essas oportunidades. Como criar uma empresa, né? Então, lá atrás, quando se iniciou esse negócio, eu e os meus 2 sócios, a gente percebeu uma oportunidade no mercado. A gente já atendia o mercado dentro da área de tecnologia, através de uma outra empresa. Essa empresa acabou sendo vendida para um grupo europeu. Foi onde que foi o estupim para a gente pensar em algum modus operandi, alguma solução nossa aqui brasileira, né? E esse foi o caminho, foi atendendo o cliente, entendendo as demandas do mercado, escutando bastante o cliente e trazendo essa realidade para dentro de casa. E aí vem o dia a dia que a gente não está preparado, que é montar uma equipe, fazer um planejamento estratégico da empresa, a empresa muito enxuta no início, então você acaba sendo o vendedor, o projetista, o montador, o instalador, o assistente técnico, né? Então a gente começou, na verdade, nesse formato, realmente mão na massa. A gente fazia de tudo. E com o tempo, claro, você vai conquistando uma certa clientela, os negócios começam a fluir por conta, vamos dizer assim, né? Você cria uma carteira, cria um produto, começa a ficar conhecido no mercado e aí você começa a criar condições de montar uma estrutura cada vez maior para sustentar tudo isso, né? Eu acho bem legal, acho que a maioria das pessoas que trabalham na indústria têxtil, de alguma forma já ouviram falar da Delta, mas qual é o tamanho hoje da Delta, né, em relação à atuação? Tamanho da Delta em relação à atuação. Nacional, Legal. estamos exportando, Sim. alguns números, né, o que for possível. Legal. Bom, a Delta fica em Pomerode, né, Santa Catarina, e começamos atuando na nossa região. Então, Vale do Itajaí, o estado de Santa Catarina como um todo, expandindo para São Paulo, que eram os principais polos, né, É um caminho natural. há 18 anos atrás. Sim. E fomos expandindo dentro do país até meados de 2012, quando a gente decidiu que a gente precisava buscar um mercado externo, até para balancear um pouco a parte das receitas aí, porque o mercado interno sempre com bastante oscilação, né? Aí em 2012 iniciamos uma corrida aí pela América Latina para expandir nos países vizinhos nossos aqui, que é o nosso foco hoje também, né? Então da Argentina até os Estados Unidos. Eu acho que é interessante também falar, porque eu já trabalhei com a Delta, né? Estando no lado da empresa, né? E chamando a Delta para me trazer algum tipo de solução, né? Essa filosofia que vocês têm também na área comercial, porque a Delta, toda vez que ela me atendeu, né? E eu não estou falando isso porque estou conversando com você, a gente já conversou em off várias vezes sobre isso. A Delta, ela nunca levou para mim uma receita pronta, né? A Delta, ela sempre me levou as pessoas, né, que trabalhavam com vocês na área comercial, eram pessoas que vinham, faziam um estudo junto com a gente, faziam um trabalho, um projeto. Como que vocês fazem para montar essa equipe também? Eu acho que é interessante a gente saber disso. Legal, Rodolfo. Depois de alguns anos da empresa já funcionando, a gente percebeu que não era mais possível vender ou atender o cliente só com o modelo conhecimento técnico da máquina, do produto, de automação, de eletrônica, enfim, de tecnologia, mas a gente precisava praticamente entender do processo do cliente mais do que o cliente, ou seja, para conseguir ajudar ele, era necessário conhecer bastante do processo. Foi quando a gente começou a recrutar, na verdade, engenheiros e técnicos têxteis para compor a nossa equipe técnica comercial. Então, técnicos especialistas em beneficiamento, técnicos especialistas em confecção, onde que conseguiam ir no cliente, fazer todo um diagnóstico, porque conhecia toda a cadeia, né, cada etapa do processo. E aí uma visão externa conseguia facilmente mapear onde que estava a dor, a principal dor,
e propor uma solução para o cliente ali, que muitas vezes sim, é um produto, mas junto com esse produto também vai um serviço, né, que faz parte do entorno ali do produto, né, o pré e o pós daquela solução. Não é só ligar na tomada a maquininha, né? Não é só ligar na tomada, porque a máquina, eu costumo dizer que a máquina ela é 50% da solução, a tecnologia. Hoje a gente precisa conectar, na verdade, processos, pessoas e tecnologia. Isso tem que fazer parte do pacote. Se você não conectar essas três partes, você não consegue ter o resultado que hoje a indústria, na verdade, necessita, né? Então você sempre vai ter essas variáveis e a nossa contribuição com o mercado, na verdade, é essa: é entender que existem, de fato, essas três variáveis e elas têm que ser conectadas. Essa conexão já puxa um link, né, à indústria 4.0, agora a indústria 5.0, né? Obviamente a inteligência artificial, a Delta participou de uma reportagem especial, né, sobre a Febratex na NSC, salvo engano, falando justamente disso, como incluir a inteligência artificial nesse tipo de equipamento. Aliás, primeiramente, como é que é o portfólio da Delta hoje? E depois, como essa tecnologia embarcada nesse tipo de equipamento pode trazer para o mercado e para os clientes da Delta esses benefícios? Legal. Bom, o nosso portfólio é composto dois segmentos. Um é o beneficiamento, tem vários produtos para a área de acabamento, para a área de estamparia, preparação para tinturaria, e tem um outro portfólio que é para a área de confecção. Então a gente consegue atender esses dois segmentos. Dentro desses dois segmentos, o maquinário ele segue um conceito da indústria 4.0. Então a gente está aí há uns 6 anos no mercado aplicando esse conceito, ou seja, a máquina conversa com o sistema de gestão do cliente, né? Então recebe informação e entrega informação, dados para fazer a gestão para o cliente. E agora, recentemente, nesse evento aí que a gente esteve, a gente lançou o que temos de mais novo, né, para a área de inspeção, utilizando a inteligência artificial, inspeção de tecidos através de inteligência artificial, né? Então era a última variável que a gente precisava tirar da mão do operador. Então o nosso maquinário ele já media os metros do tecido de forma automática, já media a largura de forma automática, já pesava de forma automática, já calculava a gramatura de forma automatizada, e a última variável que faltava era ainda fazer a inspeção de forma automatizada. Bom, eu sou suspeito, né? Eu até comentar como eu descobri a Delta, né? Eu entrei para trabalhar em uma empresa que a maior dor que a gente tinha lá quando eu entrei na empresa era a questão de medidas. 10%, assim, a gente tinha de 10 a 12% de retrabalho em facções, e desses 10, 12%, 90% era questões relacionadas a medidas, né? E aí, como eu falo, né, eu entrei em contato com o meu, digamos assim, minha rede de apoio, né? E aí o pessoal falou, cara, vai na Delta que eles têm uma máquina relaxadeira, né? E aí foi. E assim, eu lembro que foi muito rápido, né? Até brinco que ela salvou meu emprego, né? Porque logo que eu comecei a trabalhar na empresa, né? Passaram-se alguns meses e veio a pandemia. E aí o pessoal, as pessoas que não eram, eu era especialista da área de processo, né? E o pessoal que não era ligado diretamente ao chão de fábrica, que fazia sentido, e que não agregar valor naquele momento, né? E estava há pouco tempo, ia. E eles falaram, não, Rodolfo não, que ele trouxe relaxadeira. Então, assim, porque ela reduziu. Depois que a gente instalou lá, tanto que a empresa está indo para a terceira agora, né? Comprou uma, comprou duas, está indo para a terceira e ainda tem o J-Box na entrada para aumentar e diminuir ainda mais o lead time. Então, assim, e eu falei que desde o início eu gostei muito porque é uma empresa que eu gosto da filosofia da Delta, porque eu falo para as pessoas, algumas pessoas ficam chateadas, que eu acho que a indústria têxtil muitas vezes é meio preguiçosa.
porque a gente sempre ouve que desse jeito funciona, vai, né? E quando a gente chega na indústria têxtil, normalmente o que que as pessoas fazem? Eu tenho um problema de encolhimento, vou fazer ali alguma coisa, infesta esse material e deixa ele do dia para a noite, que amanhã você vai recortar e vai dar certo, né? Primeiro que você vai ter ocupação da mesa, né? Você vai fazer um trabalho, ele vai ficar parado, então você já tem um desperdício ali de um dos desperdícios. E também tem a questão de, fisicamente, a parte de baixo fica pesado e não retrai, e a de cima retrai, né? E aí Então, o problema fica da infestadeira. então assim, eu acho essa parte, assim, e daí você vai falar, então a relaxadeira resolve todos os problemas. Não, é uma etapa, né? Porque depois o pessoal da Delta foi lá, fez os acompanhamentos, que daí você tem que fazer um treinamento com o pessoal da infestadeira, depois você tem que fazer o endereçamento e colocar, né, em local que não sobrepõe os rolos. Então, assim, é muito, muito interessante. É uma máquina, né, muito diferente, né? Eu acho que, né, sem falar da lavadora de amostras, que te reduz várias etapas para fazer ali a questão de lavagem, né? Acho que seria interessante contar um pouquinho da história, chegar na inteligência artificial, mas acho que chegar nessas máquinas que eu trabalho com o processo, elimina várias etapas do processo, então é sim uma melhoria contínua, seria interessante contar. Legal, Rodolfo. A relaxadeira, em particular, ela é um produto bem diferente, bem diferenciado. E como a gente chegou no conceito desse produto? Também, mais uma vez, escutando o mercado, estando próximo do cliente e entendendo que, por algum motivo, era necessário deixar a matéria-prima descansando 24, 48, 72 horas. Por algum motivo. E esse motivo, às vezes, era porque existia uma etiqueta pendurada no rolo dizendo que precisava fazer isso. Mas hoje a indústria não tem, né? Hoje, eu acredito que nenhuma indústria tem 24, 48, 72 horas à disposição E espaço. para preparar uma matéria-prima para ela ser utilizada. Mesmo fazendo esse trabalho desse descanso convencional, que é deixar infestado na mesa, alguns deixavam fraudado, deixavam no canto da empresa, criavam umas camas, umas caixas, o resultado final ainda não era satisfatório. Eu ainda tinha variação de medidas após o corte, que hoje é um dos principais problemas da indústria da moda, né? Inclusive, um dos maiores empecilhos, acredito eu, de venda na indústria da moda é a falta de confiança nas medidas, né? Então a relaxadeira ela veio basicamente para isso. A gente precisava criar uma tecnologia para padronizar esse processo, automatizar esse processo e principalmente acelerar esse processo. Então o que a gente desenvolveu? Uma máquina que, ao invés de você ter que deixar 24, 48, 72 horas, ela relaxa um rolo em 5 minutos de rolo para rolo. Essa é uma etapa do processo. Depois de relaxado, vem as informações mais importantes que uma indústria de confecção necessita, que é largura e metragem real, que é o que você precisa de fato para você poder fazer o risco e ver se o teu encaixe aí vai estar de acordo, né? Então são todas essas dificuldades que a indústria hoje ainda tem, é uma realidade hoje, né? É um caos isso hoje na indústria, né? Então quando a gente entrava numa confecção e via que o cooperador estava tirando um rolo da máquina de infesto, a pergunta era, por que você está fazendo isso? Né? Porque não está na largura correta. Mas como que chegou esse rolo aqui se ele não está na largura correta? Né? Como já passou, já recebeu, já está no estoque, chegou na mesa de infesto, eu preciso retirar. Então, a Delta implanta todo um método de trabalho novo dentro da confecção que elimina todos esses retrabalhos. Então, a garantia que a gente consegue dar com esse conceito é, se você relaxa, você infesta, você corta e a gente garante que as medidas após o corte se mantêm conforme o molde. Sim. Essa é a definição dessa tecnologia. E só contextualizando e trazendo para o mundo real, nessa empresa que eu trabalhei, a gente não teve mais problema, tinha problema logicamente, mas com o material que a gente passava na relaxadeira quase zero, porque
Um ou outro pode ser um problema lá atrás, do beneficiamento que a gente não detectou, né? E informação que chegava na mesa de corte, né? A gente tem o encaixe. A gente tinha um percentual de 40% de reencaixe. A gente caiu para 7% e desses 7% não eram mais materiais que passavam pela relaxadeira. Então, assim, não tem nem como dizer o ganho que teve, né? Então, assim, é muito interessante. E muitas vezes a empresa, às vezes ela não tem a parte do corte, né? Porém, ela tem a rama. E também aí vocês têm uma outra máquina, né? Que eu acho que é bem legal, que é a non-stop, né? Que eu acho que seria bom você falar também um pouco desse conceito. Porque dependendo da empresa, dependendo do processo, ele já traz esse material com um tensionamento bem legal, né? Sim. Nós nascemos em torno da rama, né? Da máquina chamada rama dentro do beneficiamento, fabricando grande parte dos acessórios que estão em volta dela, sempre buscando redução de desperdício. Então, abridores de auréola para garantir um mínimo agulhamento, cortadores de auréola para garantir um mínimo de corte para evitar desperdício, sistemas de umidificação para recuperar o regain da fibra e fazer acabamentos diferenciados, né? Tanto na entrada para aplicar amaciante ou na saída para aplicar algum silicone. Esses foram os primeiros produtos. São os primeiros produtos. E depois veio o non-stop. Então, o non-stop, a gente costuma dizer que ele não parece, mas ele é a principal ferramenta que tem na rama, né? Então, imagina você ter uma rama ali que custa um par de milhões, mas você destrói a malha que sai dela com um simples enrolador na saída. Isso é um conceito ainda que a indústria ainda não está tão absorvido, tão antenado nisso aí, mas é o de fato que acontece. Então a gente desenvolveu também uma máquina toda eletrônica, com essa capacidade de medir largura, metragem, fazer um bobinamento muito mais solto, vamos dizer assim, que não provoca estiramento. Então tem muitos artigos ali que você consegue com esse produto sair da rama e consegue infestar ele e cortar ele. E o que eu acho mais interessante dos equipamentos de vocês, e nesse especificamente, é a gama de informações que eu consigo tirar. Como que, né, o Ivan sabe, você que está ouvindo aí, a gente sabe, como que é feito normalmente, na forma tradicional, a medição de gramatura das máquinas, né, do material que está saindo de rama. Vai lá o operador, ele tira um pedacinho, faz a bolachinha, pesa, né? E aí ele tá certo, tá errado, tal, ele vai lá e mexe na máquina. Vai lá e mexe na máquina. Aí normalmente essa bolachinha tá perto de uma costura, né? Aquela parte que ele tirou é desperdício, é pouco, mas o pouco de cada rolo no final do mês é quanto? É muito. E aí essa máquina ela te dá também um dashboard ali, né? Isso. Ela faz o cálculo de gramatura da malha justamente para você evitar de tirar a bolachinha, a amostra, porque na verdade aquela amostra naquele um ponto específico ele não é tão preciso e você precisa tirar uma faixa toda do artigo. Então no final do ano isso é muita malha desperdiçada e aí impacta diretamente o tema sustentabilidade. E o mais engraçado é que quando a gente identificou isso é de que a cada 100 amostras que eram retiradas daquele material, só em 2 vezes, de fato, tinha uma ação em cima da rama para fazer uma correção de gramatura. 98 vezes era só para conferência. Então a gente desenvolveu essa máquina justamente para evitar todo esse desperdício e todas essas informações elas são encaminhadas para o sistema de gestão de forma automática. Então não precisa ninguém digitar nada, não precisa preencher planilha, não precisa digitar no sistema. Sai da máquina diretamente para o sistema de gestão sem interferência operacional. A informação é muito importante, é determinante, né? Total. Mas o que fazer com a informação, mais ainda. Bastante. Como a Delta auxilia os seus clientes, seus parceiros, nessa tomada de decisões ou na análise dessas informações? Hoje a dor da indústria como um todo é você saber, na realidade, o status do teu processo. Custo, qualidade. Então essa é a dor hoje. Então
o maquinário, a tecnologia, ela vem para ajudar nesse sentido. Quantos metros eu produzi, qual a minha variação de gramatura, quantas falhas eu tenho no meu artigo, qual o artigo que está dando mais falhas de furo, qual o artigo que está dando mais falhas de barramento, qual o artigo que está dando mais problemas de tonalidade. Então essas informações são de extrema importância para a tomada de decisão. Hoje nosso maquinário, grande parte dele entrega dashboards, né? Então a gente tem um sistema supervisório que a gente vende junto com o maquinário, onde que a gente consegue fazer toda essa gestão, o cliente consegue ter essa visão do que está acontecendo no final de um dia, no final de uma partida, né? No final de um lote, sobre o que está acontecendo com a minha produção, para aí sim eu poder ter a tomada de decisão. Mas além desse supervisório, a gente também faz a integração de dados, que é em tempo real essa máquina estar conversando com o ERP do cliente, e aí muitas vezes o próprio ERP do cliente já tem todo o processo de BI, de dashboards ali, que eles fazem toda a parte de gestão, né? E assim, vamos pensar que eu tenho uma empresa que eu não confecciono, mas eu vendo os rolos de malha, né? E aí o meu cliente, ele quer saber como que está aquele rolo que ele está comprando. Vocês também têm alguma coisa voltada para esse material? Tipo, quando está revisando ou quando está passando alguma coisa que vai sinalizar para ele qual é o estado desse material? Temos. Hoje o nosso sonho é que todo rolo de malha fosse inspecionado, né? A realidade ainda não é essa. A tecnologia está chegando aí agora para dar essa condição, né? Porque humanamente, de fato, não permite, o processo não permite, né? Mas com isso acontecem muitas falhas. As falhas acabam indo para o processo seguinte. Sim. Você, como fabricante daquilo, você não tem informação para tomada de decisão para corrigir o teu processo interno, né? O beneficiamento, por exemplo. Sim. E você também acaba tendo a possibilidade de entregar uma má qualidade para o teu fornecedor. Nós temos, no caso, revisadeiras, com todo esse aparato, né? O sistema de apontamento de defeitos, é o nome do sistema, onde durante o processo de inspeção, todos os defeitos são apontados no sistema e no final você tem um relatório, um mapa de defeitos que a gente fala, com todas as variáveis que tem naquele rolo. Largura, metragem e os defeitos e em qual ponto que está. Então é praticamente assim, eu vou comprar um rolo e aí eu já vou saber, eu vou ter ali, digamos assim, um raio-x desse material para saber onde que eu tenho algum defeito ou não e como que ele está. Até para eu saber, até para conseguir ter um melhor direcionamento desse material, certo? E a confiabilidade, né? Exatamente. Utilização também. Essa é a intenção, né? A gente preza muito por essa transparência, né? Então hoje, se a gente olhar para o mercado, o modus operandi hoje é mais ou menos assim, né? Você não inspeciona, você entrega, o cliente verifica os defeitos, devolve, aí você precisa inspecionar e devolve de novo, então isso gera um certo caos. Então eu fico imaginando assim, como seria se eu inspecionasse todo o meu material e de uma forma transparente eu já falasse para o meu fornecedor dizendo, olha, esse rolo aqui tem 3 defeitos, o tamanho desses defeitos são 5 centímetros quadrados, essa metragem quadrada em relação à gramatura corresponde a X, esse rolo tem 20 quilos, mas eu estou te cobrando 19,7 kg por essas 300 gramas de material perdido, ok? Então é para esse lado da transparência que a gente direciona os nossos produtos, as nossas soluções e também essa consultoria com o cliente. Vamos lá. A tecnologia nada mais é do que a aplicação do conhecimento acumulado, né? E obviamente esse conhecimento veio com muita pesquisa, muito investimento, muito estudo, né? O que é visto ou como é visto o que é custo e o que é investimento, né? Grande maioria das nossas empresas não são empresas de um porte, digamos assim, A, né? E é um investimento relevante, né? Mas como isso é tratado? É visto, o seu cliente enxerga isso como de fato uma melhoria?
como uma economia a médio e a longo prazo? Ou se preocupa mais com a qualidade? O que é custo e o que é investimento? Boa pergunta, Ivan. Toda inovação, ou seja, o fato é que se você quiser produzir algo diferente, aumentar a sua qualidade, você precisa fazer algo diferente. Algo diferente normalmente não é comum. E se não é comum, você precisa fazer um investimento. Investimento, eu vejo que o valor do que você vai investir para ter um resultado é diferente do que o preço que você vai pagar por algo, né? Então, hoje a dificuldade que a gente enxerga no mercado é justamente essa diferença, o foco em o preço que eu vou eventualmente pagar por uma tecnologia em relação ao quanto que essa tecnologia vai me reduzir de custo de fato lá na minha empresa. Costumo dizer para os nossos clientes, né, o apoio que a gente dá para o nosso cliente, que o seu foco é, de fato, comprar algo que alguém te garanta que vai reduzir teu custo produtivo, melhorar a tua qualidade, reduzir teu tempo. O foco não pode ser no quanto de fato você vai pagar. Claro que existe uma relação entre isso, né? Mas que a gente não caia nessa pegadinha de... O caro nem sempre é o volume de dinheiro, né? Não, né? Porque assim, a gente passa por isso todos os dias, né? No nosso consumo diário, né? O que é valor, o que é preço, né? Então hoje a gente sabe que você comprando outros bens aí, a gente sabe o que é valor, o que você recebe quando você foca no valor e o que de fato você recebe quando você foca no preço, né? O retorno fica mais claro, né? O retorno fica mais claro. É porque hoje, né, nada funciona, pelo menos assim, nenhuma empresa deveria fazer nenhum tipo de investimento sem ter um payback, né? E, e eu posso falar por experiência própria, né? Todas as vezes que eu fiz o payback dessas máquinas dele, quando eu fui para a segunda, eu descobri possibilidades que eu não tinha pensado na primeira, né? Em relação vou dar o exemplo da relaxadeira de novo, né? Além da questão de encolhimento que a gente deixou de ter problema, eu consegui aumentar o meu número de folhas, eu consegui aumentar o comprimento do meu enfesto, então eu reduzi o número de setups, né, de trocas, né? Eu fiz menos enfestos, então eu consegui aumentar ainda mais a minha eficiência de corte. Então muitas vezes você, quando vai fazer um trabalho, né, por mais que o pessoal da Delta sempre traz ali pra gente, né, já uma ideia de como montar esse investimento, você acaba descobrindo no dia a dia muitas outras possibilidades, né? Eu acho que esse que é o interessante, porque você acha que gastar X é grande, é porque você não está vendo o quanto que você está perdendo, né? E aí, Rodolfo, nessa exposição sua, assim, a economia, ela está em todos os setores e de todos os tamanhos de empresa, né? Obviamente, quando eu tenho uma empresa de um porte, um volume de peças, sei lá, muito maior, eu tenho um retorno muito mais rápido, enfim. Mas isso não limita empresas a esse tipo de investimento, né? Eu não preciso esperar estar grande para daí pensar na minha qualidade, né? Então, é muito comum a gente ouvir no mercado, esse tipo de equipamento, cara, é um show, mas não é para mim, né? Inovação, na verdade, é dar o primeiro passo. Inovação, às vezes a gente acha que é um negócio complexo. Na verdade, a função da inovação é justamente o contrário, é tornar as coisas mais simples. A inovação tem que ser um negócio simples, senão não faz sentido. Eu escuto muito de cliente dar essas respostas, né? De que isso não é para mim, isso custa muito. Quando eu crescer. Quando eu crescer, eu quero ter esse tipo de tecnologia. Mas hoje existem muitos custos necessários, muita improdutividade escondida no processo. Hoje a indústria confeccionista, eu digo que a produtividade está em torno de 60%, se estiver em 60%.
Então, quando o primeiro passo que eu digo é a empresa estar aberta, né, a conversar, a escutar, a entender que existem novos métodos de produção, e o restante é uma questão de números, né? Então, o cliente às vezes pergunta, será que vale a pena? Eu costumo responder, sempre vale a pena. A diferença é que o retorno ele é de acordo com tua produção. Quanto mais você produz, mais rápido o retorno. Quanto menos você produz, o retorno às vezes é mais lento, porém o teu foco tem que ser na qualidade. O foco tem que ser na qualidade hoje. Não necessariamente no volume. Não no volume. Eu acredito que a qualidade ela tem que ser realizada com pouca produção ou com muita produção. Isso ainda existe uma confusão entre volume e qualidade, sabe? E esse ponto, essa variável, é que o mercado tem o mercado final, consumidor, né? Consumidor de roupa mesmo, cada vez mais tem valorizado, né? Porque o que a gente percebe na indústria é o seguinte, eu estou diminuindo volumes, né? Ou seja, diminuindo diminuindo quantidades e aumentando referências. Então, o inovar aí de fato é isso, né? Fazer alguma ação diferente para ter um resultado diferente. Né? Exato. Hoje o setor confeccionista em geral ele está muito improdutivo, tem muito reprocesso, né? A gente falou sobre os rolos, então eu costumo brincar, eu vejo o pessoal recolhendo o rolo da mesa de infesto, recolhendo um rolo da mesa de infesto, vai lá buscar outro rolo no estoque, coloca na mesa de infesto, a largura não bateu, recolhe o outro, e eu pergunto para o pessoal, gente, o que nós estamos fazendo aqui? Não, a largura não está de acordo. Pois é, mas e aí? Que rolo você vai buscar? Eu vou buscar um outro rolo lá no estoque. Qual outro rolo? O que está lá daquele mesmo lote. Tá, mas o que te garante que aquele rolo está adequado? Não me garante, eu sou obrigado a testar. E quando a gente... Deixa eu tomar água e respirar. Tranquilo. Só deixa eu tomar água. Engasgou? Parecia que eu fumei maconha depois. De boa. Nem convite. Não, ficou. Sabe quando fica um negocinho parado aqui? Sim. E não quer sair? Bom, tá bom. Tranquilo? Lembrar onde é que estava. Tranquilo? Não, sim. Tranquilo, pode faltar. Tá. Então, quando a gente vai numa confecção e percebe que o pessoal retira o rolo da mesa de infesto, coloca o rolo na mesa de infesto, busca o rolo do estoque, quando você percebe toda essa movimentação que acontece hoje na indústria da confecção, costumo dizer, nada disso está na ficha técnica de custo. Eu ia falar. A ficha técnica do custo não prevê você recolher o rolo uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Mas eu coloquei 10%. Fazer o reencaixe, todo esse time, esse volume de pessoas envolvidas não está no custo isso aí. E mesmo se estivesse no custo, isso é totalmente improdutivo. Isso não é mais aceitável hoje numa indústria que busca justamente cada vez mais mix de produto num curto espaço de tempo. Né? Então, é necessário realmente repensar, né? Então, existem já hoje metodologias, métodos de processo bastante avançados que estão aí para ajudar o mercado. E nessa situação, né? Temos a inteligência artificial, que a gente falou mais cedo um pouquinho, né? Até podemos aprofundar mais como isso está nas máquinas, mas também temos uma preparação das pessoas para esse tipo de tecnologia, né? Como tu enxergas no mercado a preparação dessas pessoas, os treinamentos dessas pessoas? Eu estou falando não de gestão, estou falando de fábrica mesmo, né, do nível de staff ali, de fazer as coisas acontecerem de fato. Isso é bem visto ou isso ainda tem veio para tomar o meu espaço? Como que tu percebes que isso é enxergado pelo mercado? Hoje toda mudança ela
sofre uma certa resistência natural. Eu entendo que essa resistência é por falta de conhecimento, né? Normalmente a gente cria objeção para alguma coisa porque a gente não tem o conhecimento adequado. A gente entende que a tecnologia ela não vem para substituir a pessoa, né? Mas as pessoas sim precisam se preparar para trabalhar com essas novas tecnologias que estão chegando no mercado. A gente entende que hoje, por exemplo, as novas gerações que estão entrando na área industrial, né, elas precisam cada vez mais de máquinas tecnológicas, né? Hoje, a rapaziada que está chegando no mercado não quer mais apertar botão de uma máquina, ela quer mexer numa tela touch, né? Ela quer interagir com a máquina, ela quer uma máquina mais inteligente. Então, esse movimento que a gente percebe hoje no mercado. Mas existe sim todo um processo para isso acontecer, né? Como eu falei mais cedo, como conectar processos, pessoas e tecnologia, né? Isso se faz... Aquele não está trabalhando direito, ele fica muito tempo no computador. Eu escuto isso em algumas empresas que a gente visita, infelizmente. Sim, sim. Parece que o caos, né, de estar correndo, estar buscando, estar carregando papel, isso é o cara que trabalha muito, né? Não, mas é que a gente tem uma cultura, né, de que o proativo bom é aquele cara que joga os cones de fio dentro do carro e leva para facção, para não faltar e tal. E não o cara que faz a programação certinha para não faltar, né? Esse cara aí, ele nunca foi numa facção levar material que estava faltando. Eu falei, mas ele nunca deixou faltar. Não, mas o outro ali, ele tá na estrada o tempo todo. Então a gente tem essa visão, né? A gente foi condicionado assim, né? Porém, é o que eu falo, né? Quanto mais a gente pensar, menos a gente vai retrabalhar. É planejamento e controle, né? É necessário, são as duas... E aí a inteligência artificial... Vem para contribuir, né? A inteligência está vindo forte na indústria para contribuir justamente... Na prática, como ela funciona nos equipamentos dela? Hoje, ela, na parte de monitoramento de defeitos, né, um sistema de câmeras, vamos dizer assim, um módulo de câmeras junto com inteligência que consegue identificar o que é um furo, o que é uma mancha, o que é um fio puxado, o que é uma costura, o que é um rasgo, né? Então, detalhes que até então só o olho humano conseguia enxergar em partes, né? Que eu costumo dizer que se a empresa tem 3 turnos, podemos praticamente afirmar que elas têm 3 padrões de qualidade. Sim, isso é fato. Porque é uma questão humana, né? Então, cada um enxerga o defeito de um jeito. O que para mim é uma mancha, para você pode ser uma simples sombra e ela passa, né? Então, a inteligência artificial, a tecnologia, ela vem também para padronizar o processo, né? Nesse sentido. Agora, me corrija se eu estiver errado. A inteligência artificial, ela precisa ser ensinada, certo? Porque ela, por si só, não sabe o que é um furo, o que é um rasgo, né? Como que foi essa preparação para vocês chegarem nisso? Né? Essa tecnologia é toda Delta? Essa tecnologia hoje é Delta, de programação, né? A parte de sistema de câmeras, Softwares, não, essas são produtos que estão no mercado hoje, né? Mas toda a parte de programação ali do machine learning aí que o pessoal comenta hoje é tudo programação da Delta. Então são árduos 3 anos aí de programação, de tentativa para deixar de desenvolvimento, na verdade, para deixar o software mais inteligente. Eu gosto bastante de números. Investimento nesses 3 anos. Investimento desses 3 anos é em torno aí de 1 milhão por ano. Que legal. Porque, né, eu costumo falar para as pessoas que é um caminho sem volta. Por quê? O operador, quanto mais ele enxerga, menos ele vê, né? Quanto mais passa o tempo, e a inteligência artificial é o inverso. Porque quanto mais ela treina, mais capacitada ela fica, certo? Exato. Então, é um caminho sem volta e não desvalorizando a pessoa que revisa. Mas eu vou conseguir trabalhar numa velocidade maior, certo?
Certo. eu vou conseguir detectar com mais precisão, gerar banco de dados. E aí eu acho que vem para o segundo desafio de vocês, que aí hoje a gente fala mais de material liso, certo? Uhum. Essa questão. E pensando em inovação, vocês também pensam mais para frente em relação a estampados, essas coisas? Sim, o projeto como um todo ele é fatiado, né, em etapas, né? Hoje a dor do mercado, a grande dor do mercado são artigos crus e artigos tintos, né? Então são aí praticamente 70, 80% do mercado, que é o foco do nosso projeto atual. Esse projeto, estando num passo já mais adiantado, inicia-se o desenvolvimento então para buscar defeitos mais detalhistas, né? E esse projeto, ele está caminhando do jeito que vocês esperavam? Todo projeto, ele tem, avança mais ou avança menos, né? Ele como que está em relação às expectativas de vocês? Hoje o projeto ele está, vamos dizer assim, 99% dentro da expectativa, né? Pelo que a gente focou, né? Que são os artigos tintos e os artigos crus, né? Mas claro, esse é um projeto vivo, né? Dentro da área de tecnologia, quando você começa, não termina mais. Nessa área de programação, Não vai acabar a não. busca é por você. Hoje a gente precisa ensinar ainda o dispositivo e hoje a gente já está buscando meios de a gente precisar ensinar menos a tecnologia. Então isso é uma coisa que não para, como na indústria da informática, né? Como na implementação de um ERP numa empresa, que você começa, mas a partir desse ponto é um trabalho de melhoria contínua, né? E o mais importante, como é que está a aceitação do mercado em relação a isso? Inspeção de tecidos é um tema crônico hoje, né? Um tema bem delicado. Por quê? Porque, de fato, ninguém quer ficar na frente de uma mesa de luz inspecionando tecido, né? A nível humano, é uma atividade bem complexa, e não se consegue ter uma eficiência com nível aceitável. Por isso, uma grande parte do mercado não o faz. Então, a aceitação no período da feira foi muito boa, foi muito positiva. E agora a gente já está trabalhando aí para fazer os devidos testes, né, com o mercado. Todo o mercado quer testar o produto, quer entender de fato os detalhes, né? Mas essa aceitação foi muito boa, foi muito positiva. Que case da Delta nesses 18 anos aí te chama muita atenção? Tu tens um carinho especial? Esse caso foi legal? Essa revolução que a gente fez? Dentro da indústria tem três produtos que são muito fortes nesse sentido. A relaxadeira é um. O impacto, a solução que ela traz para o setor confeccionista é um impacto muito grande, muito grande. Então nós temos cases de 8 anos de negociação com o cliente, e quando se colocou a primeira máquina, na semana seguinte se comprou a segunda. E o cliente, né, ficou com aquela... Entendeu e viu na prática o que a gente quis dizer. Então isso é muito satisfatório, né? A gente se sente bem quando a gente vê esse nível de resultado. Então imagina você reduzir praticamente o problema de medidas do cliente, você eliminar um galpão inteiro que estava cheio de caixa com malhas descansando. Imagina só. Você muitas vezes fazendo com que o cliente não compre uma próxima mesa de infesto, porque as outras estavam com malha descansando, né? Guardando. Então, assim, quando você vê esse retorno para o cliente, é muito satisfatório. No caso da relaxadeira. Outra máquina que causa impacto muito grande é a lavadora de amostra. Então, imagina você reduzir de 60 litros de água para 6 litros de água a cada teste. Você reduzir de 3 horas para 15 minutos o teste da amostra, e você reduzir a amostra aí de 50 por 50 centímetros para 20 por 20. E sem falar, Fábio, em relação à lavadora de amostras, aquela questão que a gente falou, né? Cada operador tem o seu padrão, né?
Cada operador vai ter a sua forma de comprar. E a lavadora de amostra, para mim, ela é muito importante para quem tem rama também, para ver a questão da estabilidade desse material que está saindo. Do encolhimento. Então, essa é uma máquina, esse é o par, né, que da parte do controle da qualidade, tanto para a confecção quanto a lavadora de amostra utilizada no beneficiamento também, para fazer o controle de encolhimento e torção, né, garantir o padrão de qualidade. Uma terceira máquina que causa um impacto muito grande também é a embaladeira de rolos, automática. Então, ela reduz aí um desperdício aí em torno de 50% ou mais do consumo de plástico para embalar um rolo de malha. É um impacto muito, muito grande. E ela completa com todos os opcionais, ela embala, ela pesa, ela etiqueta e ela separa os rolos por lote. Sim. De forma automatizada, sem ninguém colocar a mão. Então, Já informa o meu RP, já... tô tudo comunicando com o RP. Na empresa que eu trabalhava, a gente substituiu, ela fazia 4 vezes mais serviço, reduziu 75% o plástico, e além disso a Delta fez com a gente um projeto para colocar uma etiqueta RFID, que daí ela ainda fazia essa parte de leitura. Leitura, impressão e aplicação de etiqueta no rolo. Então você elimina a zero a possibilidade de uma etiqueta ser trocada, que quando isso funciona de forma manual é muito comum acontecer, né? Então uma etapa só põe o plástico, depois o operador imprime as etiquetas e acaba se confundindo e trocando as etiquetas. Nesse processo contínuo não acontece. Um dos melhores cases que aconteceu agora há pouco tempo foi numa empresa de Tubarão, que a gente conseguiu automatizar desde a saída das ramas até dentro da expedição, tudo automatizado. O operador da rama coloca o rolo em cima de uma esteira na saída da rama e o rolo para dentro de uma caixa lá dentro da expedição, só para colocar a paleteira e levar para o outro galpão, separando por lote, separando segunda qualidade, aplicando etiqueta, pesando e classificando. Obviamente, há 18 anos atrás, né, isso era inimaginável. Né? Inimaginável. E a Delta daqui 5, 10 anos, para onde estamos indo? Para onde estamos indo? Bom, temos alguns desafios grandes pela frente. Há 2 anos atrás nós lançamos um produto aí que vai ser uma próxima virada de chave da empresa, que é a Rama, né? Apresentamos aí num evento grande em Blumenau também o projeto da Rama. Então estamos trabalhando agora em cima desse projeto fortemente na questão comercial. Baseado nisso, projetos aí de ampliação fabril para suportar esse mix. Estamos ampliando fortemente a parte de impressão digital. Então a Delta hoje já tem em seu portfólio uma parte, mas estamos ampliando ainda a parte de preparação para impressão digital e toda a parte que fica em torno da impressora, né? Toda a parte de entrada de uma impressora, secador e a saída da impressora já é fabricada pela Delta hoje. A gente pretende explorar bastante esse mercado. Que é um mercado que está em bastante ascensão. Em alta, né? Impressão direta por pigmento, né? A parte de sublimação também é um produto que a gente vai começar a explorar forte agora, a parte da calandra de sublimação. Outro desafio, o mercado. Então a gente pretende aumentar a nossa participação no mercado externo. A gente entende que a América Latina como um todo ainda tem uma fatia interessante para a gente ampliar a nossa receita. E seguir na vanguarda da inovação, né? Como se faz isso, né? Com bastante inconformismo. Nunca está bom, é uma particularidade nossa da empresa, né? Nunca está de acordo. Hoje a gente faz uma coisa, amanhã a gente já começa a pensar em como melhorar essa etapa do processo. E quando a gente é bastante inovador também, tem o outro lado que a gente precisa ser bastante resiliente, né? Porque uma coisa necessita da outra. Né? Essa seria a receita de se manter competitivo, inovador? O inconformismo? O inconformismo e a resiliência, né? Porque o inconformismo te faz ser inovador. Você ser inovador, ele te provoca muitas situações novas no teu processo do dia a dia.
E aí, para você contornar tudo isso, você tem que ter bastante resiliência, porque Sim. senão você desiste da inovação. A inovação, ela te exige muito foco, muita disciplina, muita dedicação, muito... E para se manter sempre à frente, é essa troca direta com o mercado. O que vocês planejam e o que vocês fazem? Eu sei que vocês fazem muitos eventos, né, lá na Delta, trazendo as empresas para dentro. Isso ajuda vocês a estar sempre antenado com o que eles estão precisando? Ajuda e muito, ajuda e muito. Você precisa ouvir o seu mercado, né? A empresa, ela tem que ser muito boa da porta para dentro, mas também tem que ter uma estratégia da porta para fora, né? E hoje a gente entende que uma das melhores estratégias é estar próximo do mercado, próximo do cliente e escutar mais do que falar. Essa é basicamente o método que a gente utiliza. Escutar mais do que falar, perfeito. Mas o que a Delta poderia falar para os clientes, tipo, que conselho, ou conselho é uma palavra um pouco forte, né? Mas assim, Dicas. dicas, o que eu posso trazer para o meu cliente, falar de fato para o meu cliente, porque o mercado está mudando. Bom, o que a gente pode aconselhar? Dar o primeiro passo. É possível. O primeiro passo é muito mais possível, ele está muito mais próximo do que a grande maioria imagina, do que nós imaginamos. O primeiro passo é muito importante. Tudo é possível, tudo é possível. Montar um projeto não quer dizer que você precisa investir nele, mas o montar o projeto eu vejo que é o primeiro passo. Muitos projetos não acontecem por não vencer essa primeira etapa, por a gente pensar que não é para nós, que o investimento é elevado, que a minha empresa é pequena, e na verdade não é nada disso. Então, o primeiro passo seria identificar as dores que eu tenho dentro da empresa e dar o primeiro passo para montar um projeto de mudança. Agora falou o Fábio empreendedor, não o Fábio CEO, né? Sim. Exatamente. A gente costuma auxiliar o cliente com o que a gente pratica também dentro da empresa, né? Mais uma vez, a gente entende que a única forma de a gente prosperar é ajudar o nosso cliente a prosperar. E isso a gente, de fato, exerce na prática. Então, para quem está assistindo aqui a gente, tem uma possibilidade. Perdão, vamos lá. Só um pouquinho, aproveitar o corte. Quanto tempo? Acho que já está. Já falamos muito, não? Não, tá maravilhoso. 58. Corta aí. Maravilhoso, cara. Corta aí. Não, porque fica bom que depois que os recortes param em 45, 48, lá fica top, cara. Tá bom, vamos lá. Então, Fábio, vamos lá. Para quem está assistindo aqui, às vezes a pessoa está com uma dificuldade, né? Mas ela acha que às vezes não é o momento. O que a Delta vai fazer para chegar a ajudar essa pessoa e mostrar que realmente não existe negócio de momento? A decisão, eu costumo dizer, a decisão sempre é do cliente. A dificuldade que a gente encontra hoje no mercado é que esse primeiro passo de montar um projeto é o que não acontece, né? Então eu costumo falar para o cliente, entre em contato com a nossa equipe, apresentem a dor, solicite um projeto, a decisão depois do investimento sempre vai ser sua. Mas dê esse primeiro passo, vamos montar um projeto, vamos colocar as variáveis no papel, vamos deixar os números falar por si só, e no final a decisão fica fácil de ser tomada, se é o momento ou não é. Uma coisa muito importante de dizer sim, cada empresa vive um momento, né? Muitas vezes não tem como você mudar o momento da empresa, a gente respeita isso. Mas pela nossa experiência, a maioria das vezes a melhoria, a mudança não acontece por não dar esse primeiro passo. Para facilitar aos nossos ouvintes aí, que estejam porventura interessados e ainda pensando, talvez isso não seja para mim, existem linhas de financiamento que possam facilitar esse tipo de investimento por parte do cliente? Existem.
Existem linhas de financiamento específicas para inovação, produtos adequados à indústria 4.0, inovação, taxas muito interessantes, que viabilizam todo esse projeto. E o teu pessoal está preparado para... Estamos preparados para dar o suporte, tanto técnico quanto comercial, quanto o auxílio nesse quesito do financiamento. Nossa equipe está à disposição para auxiliar e montar o projeto do tamanho que for necessário. E como que a gente faz para achar a Delta? Bom, vamos lá, deltamáquinastexteis.com.br e nas mídias sociais, LinkedIn, Instagram e Facebook. Certo. E aí é só entrar em contato que vocês já vão estar à disposição. Estamos à disposição, seja em qualquer canto do país. Nós América temos Latina? América Latina, temos nossos representantes espalhados pelos países da América Latina e temos também nossa equipe comercial à disposição na fábrica para poder atender da melhor forma possível. Se quiser ir conhecer lá a fábrica também? Estamos à disposição para receber os clientes que queiram testar algum produto. Temos a disponibilidade de levar os clientes em outros clientes, cases nossos também, parceiros que é possível demonstrar um produto, levar o próprio produto do cliente para fazer uma demonstração. Então temos todo esse aparato técnico, né? Nosso objetivo sempre é primeiro fazer... Ou seja, cara crachá. Sim, cara crachá e nós somos muito técnicos, a gente faz questão primeiro de fazer o cliente se sentir confortável com a solução técnica antes mesmo de falar sobre a parte comercial. Eu particularmente digo para o cliente que primeiro vem a parte técnica, a parte comercial é a coisa mais fácil que existe, são só números, né? Mas primeiro a parte técnica precisa estar esclarecida, o cliente precisa estar confortável com as variáveis e a solução que a gente está ofertando a ele. Perfeito. Maravilha. Bom, teríamos aí assunto para, acho que mais uns 2 ou 3 desses. Né? Dá para ir longe. Possivelmente a gente ainda vai chamar o Fábio mais pra frente para ele falar sobre... Nos policiamos para segurar um pouquinho a parte técnica também, porque... Sim, bastante conteúdo. Assim, é muito interessante. O assunto é muito vasto, a Delta ela apresenta muitas soluções, eu acho que a gente teria mais 1 hora para falar, né? Mas a gente também não vai estender tanto assim, né? Mas vamos contar com sua participação numa próxima oportunidade. Agradeço desde já a oportunidade, Rodolfo, Ivan, e estamos juntos. Nós que agradecemos muito. Obrigado. Estamos muito orgulhosos. Obrigado. Também também precisamos agradecer novamente os nossos colaboradores, né? O estúdio Maurício Souza, que como eu falei no início, proporciona todo esse nosso show. A Behance, né? A plataforma de BI mais amigável do mercado, para todos os tipos de negócio, para todos os tamanhos de empresa. E a CVA Serviços, que atende toda a linha de produtos e equipamentos de sala de corte, equipamentos de impressão, de plotters, né? Principalmente do fabricante Audaces. Então era isso aí, muito obrigado, até o próximo, um abraço a todos. Abraço.